Então, ó, voltando aqui à ideia, o custo, ele se trata disso. O custo, ele é o quê? O serviço. Então vamos fazer, eu fui dar o exemplo, né? E aí eu acabo entrando em outros assuntos. Mas é importante a gente ter toda essa questão, essa visão global das coisas, né? Então assim, por exemplo, você abriu ali uma loja e deu um problema na sua eletricidade. Então você vai precisar ter um custo. Tá? Talvez o eletricista não vá cobrar de você materiais, é só um curto que está dando. E aí vai ter o quê? Um custo pelo serviço desse profissional que você o quê? Chamou ali na sua empresa, tá bom? Então, a nossa definição agora, nesse sentido, o custo a gente vai tratar dessa forma, certo? Então, ó, custo refere-se ao valor pelo qual se obtém um serviço ou um bem. Numa empresa de serviços, aparece o custo dos serviços prestados. Numa empresa comercial, o custo das mercadorias vendidas. Numa industrial, o custo de produção e o custo dos produtos vendidos. Entende? Percebe? Não tem como eu fugir do quê? De custo, tá? O custo, ele é algo que eu vou pagar por algum serviço ou por algum serviço, algum reparo, alguma coisa, ou alguma coisa que eu compre, alguma coisa material. Esse é o custo, certo? Bom, então aí nós vimos aí, de maneira rápida, simplória e objetiva, o que seria esse custo, tá? Agora, custo então assim, aqui eu dei uma ideia de custo, aí a apostila, ela vai o que? Destrinchar outros tipos de custos para vocês, tá? Ela é bem, assim, específica, tá? Então, assim, eu vou deixar isso para vocês lerem agora, no momento aí, tá? Vocês continuem fazendo a leitura de vocês e aí vocês vão ter todas as definições do que seria o custo, ok? Agora, vamos pensar despesa. Tá? O que a contabilidade vai trazer como quê? Como despesa, certo? Despesa é o seguinte, ó. Despesa refere-se aos gastos não ligados diretamente à prestação dos serviços, à compra e venda de mercadorias ou à produção de bens, mas voltados para o quê? A administração. Entenderam? Então, por exemplo, eu tenho a questão de custos. O custo é algo que eu vou investir, é um dinheiro mesmo, tá? Da empresa, que você vai investir ali pagando materiais, pagando serviços. Isso são os custos. Agora, a despesa, ela já tem uma conotação mais o quê? Administrativa, certo? Também é um dinheiro que você vai dar, um dinheiro que você vai investir dentro da empresa, só que o que? Numa área mais administrativa. Então ele vai falar mais um pouquinho, ó. Acompanha comigo na leitura, por favor. Embora custos e despesas sejam igualmente gastos, tudo é gasto, gente, tudo é dinheiro que você investe, tá? Igualmente gastos que a empresa realiza para exercer as suas atividades são diferenciados dentro da contabilidade, tá? Com o propósito de se obter um controle mais detalhado do resultado. Especialmente nas atividades industriais, a apuração dos custos de produção é essencial. Por que ela é essencial? Porque enquanto não vendidos, os bens devem permanecer no custo ativo, certo? Quando o produto for vendido, deve-se apurar o lucro bruto, certo? Pela comparação entre receita e venda do respectivo custo. Ó, a apostila não falou, tá? Mas então eu vou falar para vocês um pouquinho. Por exemplo, quais seriam os gastos que a gente tem com a administração, por exemplo? Tá? Porque nós vimos no caso, os custos, né? Nós vimos os custos, ficou bem exemplificado aqui pra gente, né? Os custos referente a material, a serviço, ficou numa boa, tranquilo. Mas aí, o que seriam esses custos referentes ao quê? À administração. Bom, um custo básico referente à administração foi o que eu falei agora há pouco para vocês no começo da aula. Por exemplo, impostos que sobrecaem na empresa, certo? Por exemplo, um funcionário ele dá gasto para a empresa, tá? Então, por exemplo, se você tem um funcionário
mediante as leis, né, que nós tínhamos aí implementadas em outros governos, tá? Porque assim, hoje existe uma grande, existem estudos, o governo está se movendo aí, tá? Para repensar os gastos feitos com os funcionários. Então, dentro da CLT, que é a norma que o Brasil até então nós vivíamos sobre esse tipo de contratação, um funcionário que ganhasse, por exemplo, R$1.000, o custo desse funcionário para a empresa era de 2.000. Por quê? Porque a empresa tinha que pagar férias, a empresa tinha que pagar 13º, enfim, a empresa ela não só pagava o salário do funcionário, mas ela tinha outros gastos. Por exemplo, a questão de contador, a contabilidade, o gasto que esse funcionário tinha, enfim, uma série de fatores, tá? Agora, com essa nova forma que o governo quer trabalhar, certo? O empresário, provavelmente, ele vai pagar um valor X para o funcionário dele, tá? E aí, o funcionário que vai ganhar esse valor X vai arcar com suas, por exemplo, com seus gastos. Ele vai ter que pagar, por exemplo, do bolso dele, como fala? A alimentação, a questão do vale transporte, enfim. Então, o empresário vai falar assim, ó, eu vou te pagar, um exemplo, R$1.500, é isso que você vai ganhar. Você vai receber R$1.500. Então, o salário dele vai ser esse. Tá? Ele não vai ter direito a 13º, não vai ter direito a férias, enfim. Isso tudo eles estão estudando, eles estão vendo, tá? Com essa reforma trabalhista que está para acontecer aqui no Brasil. Já está acontecendo, está para acontecer, algumas mudanças, enfim. O nosso país vive uma certa questão aí de que nós estamos nos adaptando a todos esses novos eventos que ocorrem, né? Desde a questão fiscal do país, não é? Questão tributária, fiscal, até essa questão agora de pandemia, de problemas de outra origem, né? Que aí o país também tem que se adequar, o funcionário, o patrão, enfim, tá bem complicado, certo? Bom, então, esse item, tá? É um item interessante para vocês entenderem. Então, quando eu digo que existe o quê? Uma despesa. A despesa ela vai do ponto de vista administrativo, tá bom? E o custo é um gasto também que está relacionado ao quê? Está relacionada a serviços e materiais, tá bom? Aí, o que eu quero que vocês façam? Na página 47, veja bem, nós temos aí uma tabelinha do quê? De uma tabelinha referente a despesas, uma tabelinha referente ao quê? A custos e despesas, tudo bem? Então, ó, olha só que interessante. Eu quero que vocês leiam essa tabela, eu quero que vocês vejam os números, os valores que tem aí, tá? E aí, nós temos algumas anotações. Nessa parte da página, na página 47, nessa página aqui, ó, vou até mostrar para vocês aqui. Eu tenho algumas anotações, não olhem, não liguem para isso, tá? Aqui na minha apostila, ó, certo? Nós temos aqui essa tabela, ok? E aí a parte de anotação. Na parte da anotação, eu quero que vocês deixem bem claro nas palavras de vocês o que eu expliquei aqui, o que eu exemplifiquei aqui, tá bom? Esse vai ser um exercício que vocês vão fazer, tá? Vocês vão colocar o que é o que? Custo e o que é despesa, tá bom? É isso que vocês vão fazer. E aí, também eu quero que vocês pesquisem o que é valor bruto. Tá? O texto fala isso, o texto traz isso. O que é valor bruto e o que é valor líquido, tá bom? Então, ó, a aula de hoje, a priori, foi isso, tá bom? Nós falamos o que era gasto, nós falamos o que era custos e despesas dentro de uma empresa. Vocês vão colocar isso aí, tá bom? E eu quero que vocês leiam também a unidade, o capítulo 6, e aí vocês vão interpretar e entender o que é o quê? O que é gasto bruto e o que é líquido, tá? Valor bruto e valor líquido dentro de uma empresa, tá bom?
Aguardem que sairão outros vídeos, tá bom? Eu tô postando esse aqui. E aí, mais pra frente eu vou postar mais algum outro. E aí a gente vai tirando as dúvidas que surgirem de vocês. Os alunos têm o meu contato. Qualquer dúvida, pode me chamar, pode falar comigo, que eu ajudo, eu auxilio, tá bom? Façam esse exercício aí. O que vocês entenderam dessa explicação de hoje? E eu quero que também dentro dessa unidade aqui, unidade 6, vocês estudem o que é valor bruto e valor líquido dentro de uma empresa, tá? A primeira eu já expliquei, a segunda a gente vai fazer o quê? Que vocês leiam, que vocês interpretem, que vocês estudem, que vocês dissertem a respeito de um assunto que você leu, compreendeu e aí você vai pôr no papel. Tá bom? Então é isso, gente. Meu nome é Samuel, para quem não sabe. Muito obrigado. E aí, aguardem novos vídeos que a gente vai, né? Tô ainda me adaptando a essa era aí digital. Eu sou meio analfabeto nisso. Tô tentando aí, né? A gente chama de analfabeto digital, né? Que a gente brinca assim, né? O pessoal já mais de 1980 lá para trás. Então, assim, vamos fazer essas atividades aí. Aguardem novas postagens que aí vocês podem realizar os exercícios, tá bom? Gente, muito obrigado e aguardem o próximo vídeo. Um abraço.